O Ibovespa bateu recorde lá nos 160 mil pontos, mas assim, quando a gente para olhar os detalhes, a história por trás dessa alta é, no mínimo, esquisita. Então, a gente está aqui para tentar entender que história é essa. É exatamente isso. A ideia é fuçar os dados, sabe? Ver quem está comprando, quem está vendendo e por quê. O nosso objetivo hoje é separar o ruído do sinal e investigar se, mesmo com o mercado lá em cima, ainda existem empresas com preços que parecem interessantes para, no mínimo, a gente estudar. Boa! Então, vamos começar a desvendar esse mistério. O Ibovespa bateu 160 mil pontos no dia 2 de dezembro de 2025, uma alta de 33% no ano. É um número que impressiona. Pra caramba. Mas o que acendeu o alerta e, motivou essa nossa conversa foi uma contradição bem clara quando a gente olha o fluxo de dinheiro para dentro e para fora da bolsa. O que é fascinante aqui é que a gente viu a quebra de uma regra não escrita do mercado brasileiro. Historicamente, o gringo é quem manda na festa, né? Sempre. Quando o capital estrangeiro entra, a bolsa sobe. Quando ele sai, a bolsa cai. Só que nos últimos 6 pregões, o que a gente viu foi uma saída líquida de recursos estrangeiros. E, contra toda a lógica histórica, a bolsa continuou subindo. Isso é muito estranho. Normalmente, ver um investidor estrangeiro vendendo por quase uma semana seguida seria motivo para todo mundo ficar de cabelo em pé, talvez o começo de uma queda forte. Exato. Se não são eles que estão comprando, quem está segurando essa onda toda? A resposta está nos outros jogadores. Os dados mais recentes mostram um fluxo positivo vindo das tesourarias dos bancos, as instituições financeiras que colocaram um bom dinheiro na mesa em alguns dias. Certo. Mas o que eu acho mais curioso é o comportamento da pessoa física, do investidor de varejo. Ele está fazendo um movimento que, teoricamente, é o mais inteligente, vendendo na alta. Peraí, então quer dizer que aquele estereótipo antigo do pequeno investidor que compra no topo, na euforia, e vende no fundo, no pânico, Esse aí. parece que não se aplicou dessa vez. Exato. Em média, o que vimos foi o contrário. No começo do ano, quando o mercado caiu, a pessoa física comprou. Agora que o mercado subiu forte, ela está realizando parte do lucro, colocando dinheiro no bolso. É uma virada de chave e tanto do comportamento, né? Com certeza. Mas tem outro lado dessa história que torna essa alta ainda mais intrigante, que é o papel dos grandes fundos de investimento, os institucionais. Esse é o grande obstáculo que a Bolsa enfrentou o ano inteiro. Tivemos uma retirada líquida de 48 bilhões de reais dos fundos de ações. É muito dinheiro. Muita coisa. Claro que ele não sumiu. A maior parte migrou direto para os fundos de renda fixa, que, com juros altos, tiveram uma captação líquida absurda de 212 bilhões de reais. É aqui que a coisa fica realmente interessante. À primeira vista, 48 bilhões saindo dos fundos de ações soa como um péssimo sinal. Mas tem outra forma de enxergar isso, não tem? Tem, e é o ponto central da nossa análise. Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa migração em massa para renda fixa deixou a alocação dos fundos em ações em um dos níveis mais baixos dos últimos 25 anos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, os grandes gestores de fundos estão com menos ações em carteira do que o normal. Não porque eles odeiam a bolsa, mas simplesmente porque a renda fixa estava pagando bem demais e era mais seguro estar lá. Perfeito. Os dados mostram que, de um total de 7,5 trilhões de reais que esses fundos gerenciam, apenas 8,4% estão em ações. A média histórica de alocação nesse tipo de ativo gira em torno de 12%. Então, o que tudo isso significa na prática? Qual é o tamanho desse efeito? Significa que existe um capital adormecido gigantesco esperando um gatilho para voltar. Um simples retorno à média histórica de 12%, sem nem precisar de R$1 de dinheiro novo, poderia injetar algo entre 200 e 300 bilhões de reais na bolsa. Para colocar em perspectiva, o fluxo estrangeiro positivo, que ajudou a levantar o mercado o ano inteiro, foi de 26 bilhões. Estamos falando de um potencial 10 vezes maior. Impressionante. Mas isso não é um pouco otimista demais? Quer dizer, o que garante que essa média histórica de 12% ainda faz sentido? O mundo mudou.
Talvez o normal agora seja ter menos dinheiro em ações. É uma ótima pergunta. Um ceticismo saudável. Não há garantia nenhuma, claro. Mas isso levanta a questão principal. Qual seria o gatilho para esse dinheiro começar a voltar? A queda de juros. A resposta mais provável é uma queda mais consistente na taxa de juros. Quando a renda fixa deixar de ser tão atrativa, os gestores vão precisar buscar retorno em outro lugar. E a bolsa é o destino natural. É o grande ponto a se observar para o próximo ano. A pergunta que todo mundo se faz é: ainda dá para encontrar alguma coisa interessante para estudar? Ou o bonde já passou? Pelo que a gente analisou, existem alguns casos curiosos. Sempre tem. E, para organizar a conversa, pensei em a gente olhar para isso através de 3 lentes diferentes. Primeiro, uma empresa de valor clássico, que parece barata. Depois, uma que funciona quase como um termômetro para essa possível queda de juros. E, por fim, 2 empresas do mesmo setor, mas que contam histórias opostas sobre o ciclo da economia. Que tal? Perfeito. Vamos começar pela primeira lente, a do valor. Aqui, um nome que sempre aparece nessas discussões é BB Seguridade. Um clássico. O que chama atenção nela agora? É um caso clássico de descolamento entre o preço da ação e o resultado da empresa. A cotação chegou a bater quase R$ 43 e agora está na faixa dos 34, uma queda considerável. Só que, enquanto o preço caía, o lucro da companhia continuava crescendo de forma bem consistente. O valor de mercado da empresa hoje é parecido com o que era em 2015, mas de lá para cá, o lucro mais do que dobrou. E o que isso quer dizer em termos de valuation? Como isso se traduz? Isso a deixa com um múltiplo preço-lucro, que é basicamente o preço da ação dividido pelo lucro que ela gera por ação, de aproximadamente 7,7 vezes. Certo. Para se ter uma ideia, é um dos menores de seu histórico, o que sugere que o mercado pode estar pagando pouco por cada real de lucro que a empresa gera. E se os resultados continuarem vindo fortes, existe o potencial de a empresa pagar um dividend yield. Que é o dividendo? Isso, que é o dividendo anual dividido pelo preço da ação de 11% a 12%. É um dividendo muito robusto. Parece bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? O que poderia dar errado nessa tese de dividendos da BB Seguridade? O risco principal está ligado ao seu controlador, o Banco do Brasil, e, consequentemente, ao governo. Mudanças na estratégia do banco ou alguma interferência poderiam afetar a seguradora. Entendi. Outro ponto é a sua forte ligação com o agronegócio. Uma quebra de safra muito severa ou problemas climáticos generalizados poderiam aumentar a sinistralidade e pressionar os resultados. Mas, no geral, é vista como uma tese mais defensiva. Faz sentido, BB Seguridade parece um porto seguro pagando bons dividendos enquanto se espera o mercado se decidir. Mas e se a gente quiser usar aquela segunda lente? Apostar justamente no gatilho que mencionamos, a queda dos juros que traria o capital adormecido de volta. Aí a gente muda o perfil. Tem alguma empresa que seria uma aposta mais direta nisso? Nesse caso, a Grendene é um exemplo interessante para estudo. A empresa tem uma correlação histórica muito clara. Quando a taxa Selic cai, o consumo tende a melhorar e a cotação da Grendene tende a subir. A ação está sendo negociada na faixa dos R$ 5, mas a empresa tem uma posição de caixa gigantesca, de quase 2 bilhões de reais, e uma dívida baixíssima. Ela tem mais dinheiro em caixa do que deve. E tem um histórico bom de pagar dividendos também, certo? Excelente. Paga dividendos há 21 anos seguidos, o que mostra uma consistência notável. Mas tem um dado que chamou muito atenção recentemente. Em outubro, o controlador da empresa, o senhor Alexandre Grendene, comprou 10 milhões de ações. Uau! Gastando cerca de 50 milhões de reais do próprio bolso. 50 milhões de reais. Isso é um sinal bem forte de confiança no próprio negócio, não? É o que o mercado costuma chamar de skin in the game. Quando o dono, que conhece a empresa por dentro, melhor do que ninguém decide investir uma quantia tão relevante a preços muito próximos dos atuais, isso é geralmente interpretado como um sinal de que ele acredita que as ações estão baratas. E os riscos aqui? O que poderia atrapalhar a Grendene? Imagino que um consumo mais fraco que o esperado seria o principal problema. Exatamente. A tese depende de uma melhora no poder de compra da população. Se a economia não reagir como esperado, mesmo com a queda dos juros, ou se a concorrência de importados se intensificar muito, os resultados podem demorar mais a aparecer.
É uma aposta mais ligada ao ciclo econômico interno. Entendi. Agora vamos para a nossa terceira lente, um setor que é uma verdadeira montanha-russa: papel e celulose. A gente separou Irani e Suzano, que pelo que eu vi nos materiais são como o dia e a noite em termos de estratégia e risco, certo? Perfeitamente colocado. São duas empresas do mesmo setor, mas que jogam jogos completamente diferentes. A Irani se destaca por uma coisa: forte geração de caixa. Se olharmos para o fluxo de caixa livre ajustado... Só um parêntese, para quem não é tão familiar, o que seria esse fluxo de caixa livre? Boa pergunta. De forma simples, é o dinheiro que realmente sobra para a empresa depois que ela pagou todas as suas contas e fez todos os investimentos necessários para manter e crescer a operação. É o dinheiro que fica disponível, sabe? O dinheiro limpo. Isso para pagar dividendos, reduzir dívidas ou guardar em caixa. E no caso da Irani, nos últimos 12 meses, esse dinheiro que sobrou representou quase 19% do valor de mercado atual da empresa. É uma geração de caixa muito potente. E o negócio dela é mais focado aqui dentro, né? Isso. Ela vende papel e embalagens de papelão ondulado principalmente para a indústria de alimentos, e-commerce, etc. Ou seja, ela se beneficia diretamente do aquecimento da economia brasileira. Ah, entendi. E o ponto-chave é que o preço da celulose no mercado internacional, que é super volátil, não impacta diretamente o resultado dela, porque ela produz a celulose que precisa para o seu próprio consumo. Isso dá muito mais previsibilidade. Então a Irani é quase uma aposta na economia brasileira, no nosso consumo aqui dentro, mais protegida das loucuras no mercado global de celulose. É isso? É a leitura perfeita. Uma tese de estabilidade e geração de caixa focada no Brasil. Legal. Mas aí eu olho para o outro lado e vejo a Suzano. A história é o completo oposto. A ação apanhou muito no ano, caiu mais de 20% enquanto o Ibovespa voava. O que aconteceu lá? De fora, parece um navio afundando, mas imagino que tem uma tese por trás desse sofrimento todo, certo? Com certeza. A Suzano vive e morre pelo ciclo global. Ela sofreu um golpe duplo. Primeiro, o preço da celulose no mercado internacional despencou, chegando perto das mínimas dos últimos 13 anos. Nossa. Segundo, o real se valorizou frente ao dólar. E como a receita dela é toda em dólar, na hora de converter para reais, o número vem menor. Foi a tempestade perfeita. E mesmo com essa tempestade toda, ela ainda se mantém de quer? E como aqui é que a qualidade da empresa aparece. A Suzano é a maior e mais eficiente produtora de celulose do mundo. Mesmo nesse cenário horroroso, ela conseguiu manter uma margem EBITDA. E o que é essa margem EBITDA, só para relembrar? Pense nela como um termômetro da lucratividade operacional da empresa, antes de contar juros, impostos e depreciação. E a da Suzano ficou em 49% no último trimestre. 49%? Sim, é um número espetacular para um período de crise no setor. É como um piloto de Fórmula 1 que, mesmo com um carro com problemas, ainda consegue fazer tempos de volta melhores que muitos outros. A qualidade da gestão e da eficiência aparece justamente nos momentos difíceis. Então a aposta em Suzano é basicamente uma aposta na virada do preço da celulose, é isso? Se o ciclo virar lá fora, ela seria a primeira a se beneficiar e de forma amplificada. Exatamente. A geração de caixa dela, que historicamente é muito forte, está em tendência de queda no curto prazo por causa do preço baixo. Mas se o preço da celulose iniciar um novo ciclo de alta, a Suzano, por ser a líder de baixo custo e com maior escala, está posicionada de forma única para capturar essa melhora. É uma tese puramente cíclica e global, o oposto da Irani. Fantástico. Para a gente amarrar tudo, então, o que temos é um cenário macro bem peculiar. Uma bolsa na máxima histórica, puxada por um fluxo que não é o tradicional, com os gringos saindo nos últimos dias, mas que, ao mesmo tempo, revela esse potencial enorme de um capital adormecido nos fundos institucionais que pode voltar se os juros caírem. E mesmo nesse cenário de topo, quando a gente coloca a lupa e olha empresa por empresa, encontramos casos com fundamentos que, pelo menos, merecem um estudo aprofundado. Seja pelo valuation que parece descontado, como na BB Seguridade, pelo potencial de dividendos e por ser uma aposta na queda de juros, como na Grendene, ou por teses opostas de ciclo econômico, como Irani para o mercado interno e Suzano para o global. Muito bom. E para fechar, uma reflexão. Os dados deste ano mostraram que o investidor pessoa física, na média,
conseguiu vender na alta e comprar na baixa, contrariando aquele velho estereótipo. A reflexão que fica é: com acesso cada vez maior à informação de qualidade e a ferramentas de análise, será que estamos entrando em uma nova dinâmica, onde a agilidade e a independência do investidor individual podem se tornar uma vantagem competitiva real no mercado? Fica a provocação. Aqui vai um resumo bem direto sobre a recente alta da Bolsa Brasileira. Então, olha que coisa curiosa. O Ibovespa, sabe, nosso principal índice, bateu um recorde. Mas, e é aqui que fica estranho, o investidor estrangeiro está tirando dinheiro daqui. Ué, mas isso não deveria fazer a bolsa cair? Pois é, vamos entender o que está rolando. Primeiro, a força, na verdade, está vindo de dentro de casa. É isso mesmo, dos últimos pregões, a grana estrangeira mais saiu do que entrou. Quem está segurando essa alta e empurrando para cima são os investidores daqui, sabe? Fundos, bancos. E olha que legal, o investidor pessoa física mostrou que está esperto, vendendo na alta para realizar um pouco de lucro. Em segundo lugar, mesmo com a bolsa lá em cima, parece que ainda tem coisa boa e barata. Por exemplo, a BB Seguridade, cotada ali nos R$ 34. Para você ter uma ideia, a cada R$ 7,70 que você coloca, a empresa já está gerando R$ 1 de lucro por ano. Tem também a Green Dene, na faixa dos R$ 5. A empresa está com o caixa lotado e o próprio controlador foi lá e comprou 50 milhões em ações. Isso sim é um baita sinal de confiança. E por fim, vamos dar uma olhada em duas empresas de commodities. A Irani. Gente, é uma máquina de fazer dinheiro. Ela gera em caixa quase 19% do próprio valor de mercado. É muita coisa. Já a Suzano, líder mundial em celulose, viu a ação cair mais de 20% no ano. O motivo? O preço da celulose está lá embaixo, num dos menores níveis dos últimos 13 anos, o que pode ser um sinal de que o jogo está para virar. Resumindo tudo, a bolsa está subindo na força do investidor local e, mesmo com tudo nas alturas, uma boa análise ainda encontra ações de qualidade com preços que parecem bem atrativos. E só um lembrete, tá? Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.